aí galera, boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Melodias e Riffs, e é um prazer poder passar um momento aqui, essa parte da noite junto com vocês, podendo transmitir um pouquinho mais do meu conhecimento. Estamos começando aqui mais uma aula para vocês, uma aula muito importante, é a nossa aula de aquecimento de número 8. Para quem não sabe do que se trata essas aulas com o nome de aquecimento, é porque a gente vai ter o nosso evento, um evento muito especial, que vai ser a jornada para tocar teclado na igreja. Próxima segunda-feira vai começar esse evento e é um evento para todos vocês que são tecladistas ou aspirantes a tecladistas que têm esse sonho, esse desejo no coração de aprender a tocar teclado para estar adorando a Deus com excelência. Se o seu propósito, o seu desejo é aprender a tocar teclado, esse evento é para você. E antes desse evento acontecer, desde a semana passada, estamos fazendo as nossas aulas de aquecimento, que são aulas para justamente a gente conseguir alinhar as expectativas e a gente saber exatamente qual rumo tomar para conseguirmos ter grandes resultados e vocês conseguirem de uma vez por todas aprender e entender que tocar um instrumento não é difícil, e vocês vão ver que qualquer pessoa que tem esse desejo no coração e segue um método tem total capacidade de estar aprendendo e se desenvolvendo. Então esse evento vai acontecer agora na semana que vem, na próxima segunda-feira, dia 21, 22, 23, vai ser 3 aulas, segunda, terça e quarta-feira, e eu espero cada um de vocês. Depois eu vou falar um pouco mais sobre como faz para se inscrever, para quem ainda não se inscreveu para o nosso evento, e o link está aqui na descrição para vocês poderem estar se cadastrando, mas no final da aula eu vou mostrar também como vocês fazem para poder estar se cadastrando e se inscrevendo. E o tema da nossa aula de hoje é os 6 nãos. Alguns está te impedindo de começar a tocar na igreja. A gente vai estar falando sobre os 6 nãos que te impede de realmente começar a tocar na igreja, de você conseguir estar se desenvolvendo, evoluindo e aprendendo cada vez mais. Vocês vão ver que alguns deles tem muito a ver com as objeções que a gente acaba criando, que acaba impedindo da gente conseguir estar se desenvolvendo. A gente tem o ser humano como natural, como naturalidade, achar que para a gente conseguir fazer qualquer coisa a gente tem que estar perfeito. Mas a perfeição, saibam que ninguém tem aqui na Terra. A gente somos seres imperfeitos. Então a gente só vai ser perfeito quando a gente morrer e estiver no céu. Então nunca espere ser perfeito para fazer nada, porque a perfeição a gente nunca vai conseguir estando aqui na Terra. Apenas quando a gente estiver no céu a gente vai estar falando um pouco mais sobre esses temas. Eu tenho certeza que essa aula vai agregar muito na vida de cada um de vocês. Mas antes da gente começar a nossa aula na parte prática, eu quero pedir aquele super like para vocês. Deixe o seu joinha, que isso é muito importante para o nosso canal ser recomendado para mais pessoas, e aproveita para compartilhar essa live com o pessoal que você conhece, com seus amigos, com o grupo da sua igreja, com os grupos que você faz parte, que você sabe que tem pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo desejo de aprender a tocar teclado para estar adorando a Deus. Você compartilhando essa live com essas pessoas, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas aprender a tocar teclado, e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo, com mais músicos capacitados e preparados tocando nas congregações. A gente vê quantas igrejas que não tem músico nenhum, e a gente está fazendo esse trabalho justamente para ajudar vocês e trazer exatamente o máximo possível de pessoas, transformar e mostrar o caminho correto para que vocês aprendam e sejam os futuros músicos da congregação de vocês. Tá bom? Então vamos nessa, gente, para a nossa aula, porque vai ser incrível a nossa aula de hoje. E eu já quero começar aqui perguntando para vocês, antes da gente começar a falar aqui, eu colocar esses 6 principais nãos que tá te impedindo de começar a tocar na igreja. Mas o que é que te impede de começar a tocar na igreja? Coloca nos comentários para mim saber. Pode ser que tenha alguma outra objeção, alguma outra barreira que está te impedindo, diferente desses 6 que eu vou estar falando aqui na nossa aula de hoje. Então coloque nos comentários o que te impede de começar a tocar na igreja. Então vamos nessa? Olha só. O primeiro não que está impedindo muitos de vocês começarem a tocar é: não pode tocar porque não tem um apoio da minha família. Muita gente tem essa objeção, fala: professor, eu só não toco porque eu não tenho o apoio da minha família. E isso eu sei que é bem complicado, porque eu já recebi, inclusive, alguns comentários como esse, de, às vezes, o próprio marido falar para a esposa: ah, não mexe com isso aí não, você não leva jeito. Querem ver um exemplo claro? Na minha família mesmo. Durante muitos anos, o meu pai foi líder do grupo dos jovens da minha igreja,
e a minha mãe, ela tocava teclado. Só que eles ficaram por muito tempo com cargos na igreja. E tempos depois, pelo fato do meu pai ter deixado a liderança da mocidade, isso 20 anos depois, meu pai falou: a gente podia ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais em casa para a gente poder aproveitar o final de semana, porque se você continuar tocando, falou para minha mãe, o que vai acontecer? Eu vou ficar preso e não vou conseguir também sair de final de semana, a gente não vai conseguir ir na casa de parente, nada de parentes, e não vai conseguir estar saindo, eu vou continuar preso mesmo sem tendo esses cargos na igreja. E já foi inclusive um impedimento para minha mãe continuar. Ela continuou por mais um tempo, mas depois ela acabou parando de tocar. Mas hoje em dia eles mudaram de igreja e ela continua fazendo a obra de Deus. Eles são agora na igreja central, mas ela continua fazendo as coisas de Deus. Ela canta no coral, no círculo de oração, que era coisa que ela não fazia aqui também quando ela participava. Mas primeira coisa que é importante de vocês entenderem: essa questão é única e exclusivamente sua. Se você tem esse desejo no coração real e genuíno de começar a tocar na igreja, não tem quem vai te impedir. Óbvio que é legal você conversar com o seu marido ou com a sua esposa e falar: isso é algo que eu gosto muito e eu quero fazer no reino de Deus, eu quero adorar a Deus como instrumento, eu quero estar ajudando na minha congregação. Então, se tem esse empecilho, se alguém da sua família está impedindo ou atrapalhando de você começar a tocar, você precisa conversar com essa pessoa para resolver isso, para você começar a tocar na igreja. E qual que é a melhor forma de você conseguir resolver esse problema? É colocar o seu cônjuge, de preferência, para estar junto com você. Como assim, professor? Por exemplo, na época eu lembro que meu pai, ele não participava de praticamente nada da igreja, tipo do grupo dos varões, ele não participava de nada. Então minha mãe ia para a igreja, ele ia junto para não ficar em casa sozinho. E o que minha mãe fez? A minha mãe conversou com ele e falou: por que você não entra no grupo dos irmãos, os varões? Pelo fato dele começar a fazer isso, ele já conseguiu, e eu percebi que ele começou já inclusive a conhecer melhor os irmãos, começou a entrosar melhor com os irmãos, e aí ele ia muito mais ainda para a igreja. Não que ele não ia nos dias de culto, mas quando não tinha culto ele não queria ir, ele queria ficar em casa. E aí, pelo fato dele também ter esse compromisso, ficou muito mais fácil. Ou então, uma coisa que é muito legal é vocês fazerem esse trabalho juntos. Se você está estudando, está aprendendo a tocar teclado, fala para o seu marido ou para sua esposa, sugere para ela: por que a gente não começa a estudar juntos? Como eu estou começando a aprender a tocar teclado, por que você não começa a fazer uma aula de violão, por exemplo? Porque vocês estando junto é muito mais fácil. E isso tem a ver com diálogo, com conversa. Aqui em casa, tudo que eu vou fazer, eu converso com a Geice, tudo que a Geice vai fazer, ela conversa comigo, e nós sempre tentamos fazer as coisas juntas. Quer ver um exemplo? Vocês acham que seria sustentável todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui para vocês, de fazer aulas diariamente? Hoje já é a nossa segunda aula do dia, a gente teve uma aula incrível, prática hoje na hora do almoço, era 11 horas da manhã, onde o tema foi acordes maiores, menores, leitura de cifra. Que eu fiz, agora a gente está fazendo uma segunda aula, a gente tem uma bebê de 10 meses. Se a gente não tivesse entrosados e com o mesmo objetivo, será que vocês acham que eu estaria aqui ao vivo fazendo uma aula para vocês? Provavelmente não. Mas como não só eu tenho esse propósito, mas a Geice também tem esse mesmo propósito, esse mesmo chamado, então para a gente é muito mais fácil, é muito mais natural. Porque ela entende que eu estou fazendo esse trabalho não por mim, mas eu estou fazendo em prol do reino de Deus. E ela entendendo e alinhada comigo, ela me ajuda nesse trabalho. Mas pensa se fosse só eu tentando fazer isso e ela não tivesse com o mesmo propósito. Com certeza não daria certo. Ela não aguentaria ficar me esperando todos os dias fazer live no horário do almoço e lives à noite. Então esse é o diferencial. Então muitos de vocês às vezes não conseguem estar se desenvolvendo, não conseguem estar começando a tocar na igreja justamente por falta de incentivo. Isso é tão sério porque às vezes você deixa de ter a possibilidade de, por exemplo, comprar um instrumento novo ou comprar o seu primeiro instrumento, talvez você que não tenha teclado, por falta de apoio de alguém da sua família. Ou às vezes você acaba perdendo a oportunidade de fazer um curso, por exemplo. Por quê? Ah, mas meu marido não me apoia.
Ele não vai aceitar eu investir num curso, ou a minha esposa não me apoia, ela não vai aceitar eu adquirir um curso, por exemplo, adquirir um instrumento novo ou qualquer outra coisa. Mas quando vocês estão alinhados com o mesmo propósito, tudo fica muito mais fácil. Mas eu tenho certeza que esse, para algumas pessoas, acaba se tornando um empecilho e é o primeiro não que acaba te impedindo de realmente começar a tocar na sua igreja. Então, tudo que tem diálogo é muito melhor. E tenta sempre pegar essa pessoa para estar mais próxima de você. Coloque ela para tocar junto, incentiva para que ela estude junto com você ou que participe de outras coisas na igreja, porque fica muito mais fácil quando isso acontece. A gente tem exemplos, inclusive, muito lindos e eu percebo que esses alunos são os que mais conseguem destacar quando estão estudando, que são os alunos que eles estudam um instrumento, mas o marido ou a esposa toca outros instrumentos. A gente tem o exemplo de algumas alunas aqui nossa que faz aula de teclado e que os maridos delas tocam às vezes violão, outro toca baixo, outro toca bateria. Fica muito mais fácil quando é em família. Agora, quando é só um que está tentando fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, bem feito, que tem esse objetivo de aprender, mas se você não tem esse apoio, fica um pouco mais difícil. Então, tudo que é conversado facilita muito mais. Tenta resolver isso se você passa por essa dificuldade, por esse problema, porque resolvendo isso, eu tenho certeza que com o incentivo da sua família fica muito mais fácil. Último exemplo sobre o apoio, da importância de vocês terem apoio em tudo que vocês vão fazer, e isso ajuda e possibilita de vocês estarem tocando na igreja, e não só tocando na igreja, mas crescendo em todas as áreas da sua vida. Quando eu fui fazer os meus cursos, na época eu não era casado. Há algum tempo, alguns dos professores que eu estudei, eu nem namorava ainda com a Geice. Então foi tranquilo. Depois eu comecei a fazer faculdade, a gente estava namorando, mas não tinha nada a ver, só namorava, não éramos casados, então não tinha essa responsabilidade de ter tanto desse apoio dela. Agora, a partir do momento que a gente se casou, eu terminei a minha faculdade e desde sempre eu tive um sonho de fazer um curso, uma especialização exatamente aonde eu fiz, com o professor que eu estudei, que eu fiz a aula. E meu sonho desde criança, eu sempre quis estudar com esse professor, mas nunca tive essa possibilidade, até porque ele morava muito longe. Eu moro no interior de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, que é bem longe, dá quase 8 horas de viagem. Para mim poder viajar para lá seria muito mais difícil. E muitos de vocês sabem como que é também a vida de casado de novo. É muito mais difícil a gente construindo a nossa vida, mobiliando o nosso apartamento. Era bem complicado, a gente estava super apertados e a gente tinha acabado de casar, só que eu tinha uma oportunidade na minha vida. Porque esse professor, pelo fato dele ser mais velho, ele só ia dar aula por mais um tempo. Inclusive eu fui a última turma que estudei com esse professor. E nesse meio tempo, eu conversei com ela, a gente estava apertado, começando a nossa vida juntos, e eu falei para ela que eu tinha um sonho de estar estudando com esse professor e que talvez eu nunca mais teria essa oportunidade. Pelo fato da gente já ter alinhado tudo isso e ela ter entendido, já ter me conhecido com esse desejo de estar sempre estudando, evoluindo, melhorando no instrumento, dentro da música, ela super me apoiou. Isso foi incrível porque a gente apertou aqui no nosso orçamento, mas como ela sabia que isso era muito importante para mim, ela apoiou. Inclusive ela ficava sozinha em casa. Durante quase 2 anos, eu recém-casado, eu ia viajar e uma vez na semana ela dormia sozinha em casa. Por que todo esse sacrifício, esse esforço, como que ele foi possível? Exatamente pelo fato da gente ter o mesmo propósito. Por a gente sempre estar conversando e tendo esse diálogo. Então ela super me apoiou, a gente apertou aqui nas economias e deu para mim poder fazer esse curso. Tempos depois, ela precisou fazer as coisas dela, também super apoiei. Mas é importante que vocês tenham diálogo e que vocês estejam sempre em sintonia, independente se o seu marido ou sua esposa seja evangélico ou não. Às vezes tem alguns irmãos ou irmãs que têm o esposo ou a esposa que não é evangélico. Mas, se ele sabe do seu objetivo, do seu propósito, que você gosta de um instrumento, se ele te apoiar, vai ficar muito mais fácil. Isso não quer dizer que se você não tiver apoio, não é possível você começar a tocar na igreja. Sim, é possível, mas é muito mais difícil. Quando você tem apoio, tudo fica mais fácil.
Na hora de você estar estudando, na hora de você poder estar, inclusive, investindo num instrumento novo, num curso, aprendendo, até o seu tempo para você poder estar se ausentando em alguns momentos durante o dia para você poder estar se dedicando no seu instrumento. Isso tudo é muito importante. Mas a gente só consegue isso se tivermos muitos diálogos. Então, se você não tiver diálogo, fica muito mais difícil. E esse é um dos nãos que eu percebo que acaba atrapalhando e impossibilitando de muitos de vocês conseguirem realmente estar tendo resultado e estarem começando a tocar na igreja. Então, para resolver isso, muito diálogo, e já começa a resolver isso desde sempre. Porque se você não resolver isso agora, talvez lá na frente se torne algo que vai ser um empecilho muito grande ou que vai atrapalhar muito de você conseguir estar tocando na sua igreja. Continuando aqui, o nosso segundo não, que é um dos nãos que também possibilita muitas pessoas estarem tocando. E é uma objeção muito errada, mas a gente sempre cria essas situações na nossa cabeça, que são as nossas crenças limitantes, crenças que não são de verdade, mas que a gente acredita ser de verdade, que é não pode tocar porque não tem um teclado top, um teclado bom. Quantos de vocês que tem um instrumento simples e falam, professor, não dá para mim tocar com esse instrumento, porque ele é muito simples? Primeiro, essa questão de ter um instrumento simples, praticamente todo mundo começa com esse tipo de instrumento. Isso não pode ser um empecilho que vai te atrapalhar de realmente estar tocando na igreja. Vocês querem ver uma história como que isso é tão real? Eu tenho um instrumento super antigo, um teclado muito antigo. O meu teclado é um Yamaha PSR E203. Eu nem sei se fabrica mais esse teclado. É o teclado que eu uso para me dar aula para vocês, inclusive. Quando eu era solteiro, pelo fato de todo mundo em casa tocar teclado, meu irmão tocar teclado, minha mãe tocar teclado, então sempre teve o teclado que era da minha mãe, que ela comprou para poder estar tocando na igreja. Então eu nunca comprei um para mim, porque eu usava o dela quando eu precisava tocar na igreja ou em qualquer outro evento, em casamento. Eu sempre usei o teclado da minha mãe, não tinha necessidade de ter mais de um. O teclado dela era super bom, ela tem um Juno D da Holland, e eu sempre toquei com ele, meu irmão também sempre tocou com ele, mas tempo depois, eu casando com a Jace, para quem não sabe, a minha esposa, ela fazia aula de teclado também. E ela tinha 2 teclados que ela tinha ganhado quando ela era criança da mãe dela, quando ela tinha uns 14 anos mais ou menos. E ela tinha 2 teclados, tinha um menorzinho ainda, que era um Cássio, que era pequenininho assim, que eu vendi inclusive para uma pessoa, para o menino, e esse teclado eu acabei meio que herdando da Jace. Então, quando a gente se casou, ela já não estava mais estudando teclado e eu comecei a usar esse teclado para poder estar dando aula para meus alunos. E só de casado, para vocês terem uma ideia, eu já tenho quase 10 anos de casado. Agora, o teclado com a Jace, até ela se casar, também já tinha mais quase 10 anos, desde que ela ganhou esse teclado. Então esse teclado tem quase 20 anos. Ele é super antigo, super simples, inclusive não tem nem tecla sensitive. Mas isso é um empecilho de eu poder estar tocando na igreja, de eu poder estar ensinando vocês? Não. É um teclado simples, mas se sai som e é possível tocar nele ou possível estudar, isso quer dizer que é possível tocar também. Eu poderia ter trocado esse teclado? Poderia ter trocado há mais tempo. Mas está funcionando. Vocês não conseguem entender bem o que eu ensino? Não dá para ouvir um som claro aí nas aulas? Então já é suficiente para mim poder estar tocando. Durante muito tempo, minha mãe já estava tocando teclado na igreja e alguns hinos a gente tocava juntos. E aí eu levava esse teclado para a igreja, eu tocava nele, minha mãe tocava no dela e a gente tocava na igreja com o que tinha. Óbvio que o teclado dela era muito melhor do que esse aqui. Mas isso não me impossibilitou de estar começando a tocar na igreja por conta do teclado ser simples. Em breve, se Deus quiser, eu quero comprar o meu teclado dos sonhos, que é um teclado Nord, mas ainda não tive condições de comprar esse teclado que eu sonho. Eu continuo utilizando esse. Se você tem um teclado simples que seja, independente da marca, independente do modelo, se ele sai som e você é capaz de tocar no seu instrumento, você é capaz de usar ele para poder estar tocando na igreja também. Mas o meu teclado não tem tal coisa. Gente, nunca vai ser o suficiente. Lembra que eu falei para vocês? A gente sempre vai ver algo melhor. Sempre vai ter um teclado melhor do que o seu. Mas isso não quer dizer que você precisa ter o melhor teclado para começar. Começa com o que você tem. E aos poucos você vai melhorando.
Lembra o ditado que eu sempre falo para vocês? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então, às vezes, a gente acaba utilizando esses argumentos, esses nãos, como desculpa para não começar a tocar na igreja. Mas o seu instrumento não pode ser uma barreira, um limitador para você começar a tocar na sua igreja. Qualquer instrumento dá para tocar. Ah, mas o meu não tem pedal de sustain. Você não estuda sem o pedal? Então toca sem o pedal. Ah, o meu não tem tecla sensitive. Você não estuda com o seu teclado sem a tecla sensitive? Então toca desse jeito. Quando você tiver condições de comprar um teclado que tem todos esses recursos, você utiliza ele, mas começa com o que você tem. E aos poucos você vai se desenvolvendo. Inclusive, a gente desenvolve muito mais no começo justamente por conta disso. Porque você tendo um instrumento mais limitado, mais simples, você acaba tendo que tirar leite da pedra, você acaba tendo que fazer o impossível para tirar um som bom. Só que quando você tem condições de adquirir um instrumento melhor, você já está muito superior. Eu lembro quando eu comecei a estudar e tocar violão, tinha um violão muito duro, muito difícil de tocar, com as cordas muito altas. Só que eu treinei muita pestana, treinei muita coisa com esse violão, e tempos depois, quando eu comprei meu violão, que é muito melhor, ficou muito mais fácil de tocar, porque eu já conseguia tirar um som bom do instrumento ruim. Quando eu peguei o instrumento bom, aí eu evoluí 1000%. É a mesma coisa do teclado. Quando eu toco nesse teclado aqui, eu sofro para tocar nele. Eu coloquei o pedalzinho de sustain, comprei, mas ele não tem dinâmica, não tem o som forte ou o som fraco. Quando eu pego para tocar no teclado da minha mãe, eu toco 1000 vezes melhor, porque tem muito mais dinâmica, ficou muito mais fácil de conseguir tocar as teclas, e elas também têm mais peso. Agora, por que eu não tenho um teclado daquele que tem esse recurso, eu vou deixar de tocar? Não, vou estudar com o que eu tenho. E aos poucos eu vou desenvolvendo, vou evoluindo e vou treinando com esse. Quando eu tiver um instrumento melhor, um teclado melhor, aí sim eu vou tocar com mais facilidade. Mas não espera estar perfeito para começar ou ter o melhor teclado de todos para você iniciar dentro da música, porque isso é impossível de você ter, porque sempre vai ter um instrumento melhor do que o que você tem atualmente. Próximo não, que normalmente impede de vocês estarem tendo resultado. Olha só, antes de eu falar esse terceiro não, que são 6, já quero lembrar quem chegou agora e não deixou o seu likezão, que esqueceu, deixa o seu joinha, isso é muito importante para o nosso canal. Então deixa o seu likezão aí, tá bom? O terceiro não que impede você de começar a tocar na igreja, ou a grande maioria das pessoas, não pode tocar porque não tenho tempo para estudar. Gente, isso é legal, inclusive merece uma aula exclusiva e específica sobre essa questão de tempo. Mas algumas pessoas sempre falam isso. Professor, eu só não toco na igreja porque a minha vida é corrida. E aí cada pessoa vai ter a sua história. Ah, é porque eu estudo, é porque eu faço faculdade, é porque eu estou num trabalho, eu saio tarde, é porque... Gente, saibam o seguinte, que se você consegue ir para o culto, você consegue estar tocando. Ah, mas eu não tenho tempo para treinar. Como que eu vou conseguir estar começando a tocar na igreja se eu não tenho tempo para tocar? Para mim estudar em casa. Essa questão do tempo tem a ver com prioridade. Todos nós temos 24 horas por dia. Agora, o que cada um faz com essas 24 horas, aí é a prioridade de cada um. E o que eu sempre sugiro para vocês, você não vai precisar primeiro ter muitas horas para poder estudar. Porque, inclusive, algumas pessoas que têm muito tempo para poder estudar, às vezes acabam não estudando. Eu falei sobre isso na aula de ontem. Às vezes você fica simplesmente só vendo aulas, mas não consegue praticar. Ou quando vai praticar, ao invés de estar estudando algo novo para realmente estar aprendendo, às vezes a gente perde tempo só repassando o que já sabe. Para estudar realmente, a gente tem que estar... inclusive tendo um certo desconforto, porque quando você passa muito tempo tocando e está confortável, quer dizer que você não está aprendendo nada de novo. Quando a gente realmente aprende algo novo, está estudando algo que você não sabe, você vai ter desconforto, vai doer as costas, vai doer a cabeça, vai ter um certo cansaço. Então você precisa ter 20 minutos, meia hora para poder estudar por dia. E meia hora, quem é que não tem meia hora por dia? Ah, que minha vida, se eu te contar, professor, eu não tenho nem meia hora por dia. Muito simples. Para quem acha que não tem esse tempo, que eu tenho certeza que todo mundo tem meia hora sobrando. Mas, para quem acha que ainda não tem meia hora sobrando, é só vocês fazerem uma das duas opções. Ou você dorme meia hora mais tarde, ou você acorda meia hora mais cedo. Muito simples.
Teve uma fase da minha vida, inclusive eu pretendo voltar agora no começo do ano que vem. Eu só não comecei agora por conta justamente das aulas que a gente está fazendo aqui e porque eu vou estar viajando, então eu vou ter que ficar quebrando muito. A gente vai viajar ainda muitas vezes durante esse ano para poder fazer alguns treinamentos, mas no começo do ano a gente já vai começar e eu vou voltar nessa fase. Para quem é mais antigo e me acompanha há mais tempo, eu gosto muito de correr e eu estava treinando nessa época, nessa fase, e eu não tinha tempo também para mim poder correr, para mim poder fazer meus exercícios. Por quê? Na parte da tarde não dava para correr porque era muito quente o sol. Então eu tinha que ir ou na parte da manhã ou na parte da noite, mas na parte da noite, normalmente a gente tem aulas, tem as lives e eu gravo aula, respondo os nossos alunos, e na parte da manhã, normalmente eu também estou dando aula, que a gente tem as nossas aulas na parte da manhã e na parte da noite. Então falei, não tem horário, a parte da tarde tá complicado. O que eu fiz? Comecei a acordar 5 horas da manhã todos os dias. Essa fase, inclusive, eu filmava, às vezes eu gravava alguns stories lá no nosso Instagram, e foi uma fase muito espetacular, muito legal. Eu acordava de noite, super silêncio, fresquinho, saía, eu só via o pessoal, às vezes que estava indo trabalhar, de madrugada, eu achava que não tinha ninguém. Ainda tinha algumas pessoas já indo trabalhar e eu saía para poder fazer minha corrida. Todos os dias, 5 horas da manhã. Eu acordava 5 horas e saía 5h30. Eu dava a volta no bairro, andava 20 quilômetros, quase 20 quilômetros correndo e voltava, chegava aqui, tomava banho e começava meu dia. Porque era uma prioridade para mim. Agora, falar que não tem tempo é a mesma coisa de falar, eu não quero. Porque se a gente quer, se a gente tem um desejo de fazer algo, a gente dá um jeito. Então, se você tem um sonho de tocar, aprender a tocar o seu instrumento para adorar a Deus, primeira coisa, coloca como prioridade na sua vida. Professor, não tenho tempo. Só ir dormir um pouco mais tarde. Independente da hora que você chegue, o teclado ainda é um dos instrumentos mais fáceis de poder fazer isso. Coloca um fone no seu instrumento, ele vai cortar o som, não vai atrapalhar ninguém e você vai poder estudar a hora que for. Vamos supor que você vai dormir todos os dias 11h30 ou meia-noite, que seja. Ao invés de você for dormir meia-noite, vai dormir meia-noite e meia. Treina meia hora antes de dormir todos os dias. Ah, professor, mas eu chego muito cansado e eu não aguento treinar. Depois que eu chego em casa, eu já estou muito cansado. Eu não tenho esse ânimo. Então é só você acordar um pouco mais cedo. Se por acaso você acorda 6 horas, acorda 5h30. E treina meia hora antes de sair para o serviço, para o seu trabalho. Por quê? Isso tem a ver com prioridade. Eu vi e eu conversei com uns amigos meus que ali mudou minha cabeça quando eu vi o esforço de uma pessoa que realmente quer fazer algo para o reino de Deus. Eu era da Assembleia de Deus, aqui eu fui durante muitos anos da minha vida. Hoje em dia a gente está na Igreja Missionária Unida, que é a Igreja Imusse, e veio uma banda tocar. Foi a melhor banda que eu vi tocar, tipo assim, na igreja pessoalmente. Era um coral, era um culto de jovens que estava tendo aqui na nossa igreja e veio essa banda convidada para poder estar tocando. Eu nunca tinha visto aqueles meninos, o grupo deles, eu não conhecia ninguém deles e eles foram tocar. Vários grupos tocaram, o nosso grupo tocou, o grupo de outras igrejas tocaram, mas quando eles chegaram para tocar, gente, foi muito diferente. Era tipo um grupo do Raiz Coral, era um coral mesmo, black, e tinha os músicos que tocavam, que acompanhavam esses cantores. Mas eles tocaram muito, gente, mas muito, que todo mundo ficou admirado. Todo mundo ficou babando, olhando eles tocando e falando, meu Deus, que talento lindo, olha só que qualidade musical. Olha como que eles tocam tão bem. E eles tocaram, mas arrasaram, tocaram muito bem mesmo. Eu nunca tinha visto alguém tocar, uma banda tocar tão perfeito daquele jeito e tocar tão bem. E eles eram, eu descobri depois conversando, fizemos amizades com eles, inclusive eles não estão mais aqui no Brasil, o pai deles era um pastor e montou uma igreja lá nos Estados Unidos e eles foram todos para lá. Mas a gente ainda mantém contato pelas redes sociais. E conversando com eles tempo depois, a gente descobriu que eles eram todos irmãos, eles eram em 4 pessoas, tinha o baixo, a bateria, a guitarra e o teclado. E sabe o que é o mais engraçado, gente, de tudo isso? Quando eu vi a banda toda tocando, a gente admirou porque todos eles tocavam muito bem, mas muito bem mesmo. Terminou de tocar, a gente conversando,
E aí o baixista era o que tocava melhor ali, que a gente via que ele era o mais velho. Ele falou, eu que ensinei todos os meus irmãos a tocar, a gente sempre tá estudando juntos. Daí tinha o tecladista, o menino mais novo, que inclusive era irmão deles, mas ele era o único que não era irmão de sangue, ele era adotado, mas também era irmão deles. Ele falou, vocês estão falando que todos nós tocam bem, mas você tinha que entender a história do meu irmão, que era o tecladista. Esse tecladista, que era o irmão deles adotivo, ele na verdade não tocava teclado. Eles falaram, meu irmão, ele tocava era guitarra, mas pelo fato desse meu outro irmão tocar guitarra já e ter duas guitarras, ao invés de ter duas guitarras, meu irmão, que era o tecladista que estava tocando lá, que já estava tocando muito bem, eles falaram, ele começou a tocar teclado tem 6 meses. Gente, se vocês vissem o tanto que esse menino tocava teclado, só que em 6 meses ele conseguiu aprender tudo isso. Aí ele estava explicando como que ele fazia para poder estudar, porque a vida dele era super corrida, assim como a vida de muitos de vocês, como a vida de todos nós. Ninguém tem tempo hoje em dia. A vida é uma correria. Ele falou, o que o meu irmão faz? Todos os dias ele tem 1 hora de almoço no trabalho dele. Então ele leva o teclado dele para o trabalho, leva o foninho, igual eu falei para vocês, e todo dia, no horário do almoço, ele almoça rapidinho, em 10 minutos ele come. Como ele tem 1 hora de almoço, ele come em 10 minutinhos e ele estuda depois mais 50 minutos todos os dias. Percebe o que eu falei para vocês no começo? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá o quê? Desculpa. Muita gente acaba dando desculpa. Ontem eu falei com uma aluna nossa, inclusive também, que ela estava... eu não estou com o celular aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Essa nossa aluna, ela foi para a praia. E ela até mandou, inclusive, eu não sei se ela está assistindo. Se ela estiver assistindo, comenta aqui. Ela mandou uma foto para mim, tá no meu Instagram. Mas o celular não tá aqui, o celular tá fazendo a live, então não vou conseguir mostrar para vocês. Ela foi... Ô, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa foto. Essa aluna, ela foi, deixa eu ver se a gente consegue me mandar. Se ela conseguir me mandar, eu mostro aqui para vocês. Pode mandar no WhatsApp, só tirar um print. Ela foi para a praia e ela me mandou mensagem falando que ela foi num hotel, fica no hotel com o marido dela lá, que eles vão passar as férias, e ela levou o teclado dela. Para quê? Para poder estudar. E sabe o que é o mais incrível? O teclado dela não tem caixa de som no próprio teclado. Então ela levou o teclado dela para um hotel e levou uma caixa de som ainda grandona para poder estudar. Olha o transtorno. Mas, de novo, quem quer dá um jeito, quem não quer dá o quê? Desculpa. Ela levou o teclado dela, me mandou inclusive foto. Falei, nossa, olha só que incrível. E ela conversou lá no hotel, falou, eu vou levar. Falou pro esposo dela, eu não sei se eles vão deixar no hotel eu entrar com o teclado. Mas se deixar, eu estudo. Se não deixar, eu deixo guardado no carro. Chegou lá, conversou com o pessoal no hotel. E eles falaram, não, você pode ficar à vontade, pode treinar. Inclusive arrumaram um cantinho lá para ela treinar. Ela vai passar essa semana agora do feriado descansando e estudando. Por quê? Porque é uma prioridade para ela. Só que algumas pessoas não têm evolução justamente por não ter o seu instrumento como prioridade. Às vezes a gente fala, nossa, meu desejo, meu sonho é aprender a tocar teclado. Mas o que você realmente está fazendo em prol disso? Será que você está dando o seu máximo, o seu melhor? Você está se dedicando realmente como você deveria? Ou será que você simplesmente só está falando da boca para fora? Porque é nesses momentos que a gente descobre quem são as pessoas que realmente têm esse desejo de aprender, para as pessoas que simplesmente falam que têm esse desejo, mas que não fazem nada em prol da sua evolução. As pessoas que simplesmente só falam não conseguem estar se desenvolvendo. Olha só, a Geis conseguiu me mandar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a foto para vocês verem, ó. Para vocês verem que aqui é real, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só, é a Lu Ribeiro. Ela colocou aqui, ó. Já vou arrumar meu cantinho aqui. Aqui a foto, ó. Tá a caixa de som, o teclado dela ela colocou, ó. Trouxe a caixa menor que tenho também para ficar melhor do espaço aqui no quarto. Vou colocar baixinho e começar o ensaio e assistir a aula que perdi e treinar também. Ah lá, ela tá lá em... Como que chama isso aqui? Acho que Aracaju, ó. Eu amo Aracaju. Tá ela e o esposo dela aqui, ó. Me mandou print ontem, ó. Quer ver? Para vocês verem que é verdade. Aqui, ó. O pedestal dela lá no hotel e o teclado dela aqui, ó. Olha só que legal. Tem mais...
Acho que é só essas duas fotos que a gente mandou. Olha só que legal. Isso é o exemplo que eu falo para vocês. Quem realmente quer aprender, dá um jeito. Agora, quem não quer, a gente só fala da boca para fora. Quero aprender. Mas se você não faz nada em prol disso, como você vai aprender? Então, essa questão de tempo para começar a tocar na igreja tem a ver com a sua prioridade. Se você estudar meia hora que seja por dia, antes de você dormir ou depois que você acorda, já é o suficiente para você começar a ter resultado. E na igreja, você já vai estar indo na igreja mesmo. Então, pelo fato de você estar indo na igreja, já começa a tocar. Dessa forma, você consegue, inclusive, estar melhorando, porque você, além de estar praticando essas meia hora, uma hora, antes de dormir ou depois que você acorda, você ainda tem um tempo que você vai estar automaticamente tocando na igreja e vai estar melhorando. Então, essa questão de tempo, para você começar a tocar, tem a ver com prioridade. Se você realmente quer, dá para começar. Agora, se você falar não tenho tempo nenhum, é porque não é prioridade para você com certeza. Próximo, quarto não que está te impedindo de realmente estar começando a tocar na igreja é não pode tocar porque não tem o dom. Esse é um dos que eu mais recebo. Professor, eu só não toco na igreja porque eu não tenho dom. Se eu tivesse dom, eu tocaria. E se eu te falar que 90% ou até mais de todo mundo que vocês conhecem e vê tocando super bem não tem dom? Se eu te falar que eu não tenho dom e mesmo assim eu toco na igreja, mesmo assim eu estou me desenvolvendo e estou evoluindo cada vez mais. A questão do dom, eu fiz uma aula, inclusive algumas aulas falando sobre isso. O dom tem a ver com você ter um presente de Deus, você aprender sem ter que buscar esse conhecimento. Você precisa ter dom para você ser médico? Você precisa ter dom para você ser um advogado? Você precisa ter dom para você ser arquiteto? Você precisa ter dom para ser um professor? Você precisa ter dom para ser um dentista? Para nada a gente precisa ter dom. Inclusive para aprender a tocar um instrumento. A gente fala da questão do dom, por quê? Porque é mais fácil a gente colocar a culpa em alguma coisa, ao invés da gente realmente tomar as nossas decisões e ter a responsabilidade de buscar o conhecimento, estudar e aprender. Ninguém fala, meu sonho é fazer uma faculdade de Direito. Você pergunta, será que eu tenho dom para isso? Não, você simplesmente vai, estuda e aprende. O meu sonho é fazer pedagogia, eu quero dar aula para criança. Você pergunta se você tem dom ou não? Não, você simplesmente vai lá, se matricula numa faculdade, estuda e aprende. Agora, só na música que as pessoas gostam de colocar a responsabilidade no dom. Quantas pessoas que têm uma extrema dificuldade de aprender e mesmo assim, pelo fato de buscar o conhecimento e se dedicar, não consegue aprender? Então é muito mais fácil a gente às vezes falar, é porque eu não tenho dom, para a gente poder tirar a responsabilidade da gente. Só que o mais triste de tudo isso, que enquanto vocês estiverem com esses nãos na sua vida, isso vai impossibilitar de você conseguir começar a tocar na igreja, principalmente de você estar ajudando na sua congregação. E talvez sua igreja não tenha nenhum músico hoje, talvez não vai ter amanhã, talvez não vai ter o mês que vem, talvez nunca tenha. Por quê? Esse chamado é seu. Essa responsabilidade talvez é sua. Mas você tem duas opções, simplesmente ignorar e falar, o professor falou, mas eu ainda acho que eu não vou conseguir. E não faz nada para isso, em prol da sua evolução. Ou talvez você entenda tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês e fala, não, realmente eu tenho total capacidade de aprender e começar a tocar na igreja. E começar a estudar realmente com esse propósito. Então, a questão do dom não pode ser um empecilho para você começar a tocar na igreja. Até porque, como você sabe exatamente se você tem ou não tem dom? Ninguém pergunta, você tem dom para você aprender? Qualquer pessoa que toca muito bem, você vai perguntar como você descobriu que você tem dom? Ou você tem dom ou não tem? Não dá para saber. Eu tenho dom, não tenho dom? Não sei. Eu sei que eu busquei meu conhecimento e sempre me dediquei ao máximo. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que faz a mesma coisa consegue aprender. Só que nós que somos cristãos, a gente às vezes acaba passando do limite na hora de estar espiritualizando as coisas. A gente fala que tudo tem a ver com o dom. Mas nem tudo tem a ver com dom. Tem a ver com a sua dedicação. O dom, na verdade, é um facilitador. Se você tem um dom, você vai ter uma facilidade a mais para poder estar aprendendo, estar se desenvolvendo, tem uma clareza, uma facilidade a mais. Eu não tenho essa facilidade. Eu sou muito cabeça dura. Mas como eu sou insistente
eu acabo evoluindo e aprendendo. Se vocês também forem insistentes, todos vocês têm total capacidade e possibilidade de aprender também. Então lembrem-se disso. Não precisa ter dom para começar a tocar na igreja. Precisa ter dedicação. Quinto e penúltimo, não, que está impedindo de muitos de vocês começar a tocar na igreja. Não posso tocar na igreja porque na minha igreja já tem músico. Gente, não quer dizer que porque na sua igreja tem músicos, você não vai começar a tocar. Algumas pessoas falam, na minha igreja já tem músico, então eu não tenho espaço, eu não tenho oportunidade. Oportunidade a gente não ganha, a gente cria nossas oportunidades. E quem disse que quando você começa a estudar, você tem que tocar no culto principal ou junto com a sua banda, com a banda da sua igreja? Você pode começar a tocar sozinho, inclusive, que é o que eu sempre indico. Por quê? Como que você quer, está começando agora a estudar, quer começar a tocar com a banda principal? A banda principal da sua igreja provavelmente já são músicos mais experientes. Então você precisa ter experiência até chegar no nível deles. Então a melhor forma de você iniciar é você tocar sozinho, ajudando inclusive nos cultos que não tem ninguém. Se por acaso na sua igreja os músicos só vão de final de semana, mas não estão de semana, não estão no culto de terça-feira, no culto de oração, aí é o momento de você estar tocando, de você criar suas oportunidades, de você realmente ser útil e estar ajudando na sua congregação. Porque às vezes a gente quer tocar no culto principal, mas se já tem uma banda formada, completa, talvez você vai até estar ajudando, mas não vai ser tanto. Agora, se você for nos cultos que não tem músico nenhum, aí você vai estar servindo a sua congregação. Então começa no culto do lar, que seja, num culto de célula que tenha aí na sua casa. Usa para evangelizar outras pessoas. No círculo de oração, a gente tem a nossa aluna, a Darlene, ela toca no culto do círculo de oração. Todo culto do círculo de oração ela vai lá e toca. Ela começou ensaiando, tocando no culto do círculo de oração, hoje em dia já toca junto com os irmãos no culto à noite, junto com a banda principal, mas até chegar lá ela foi tocando nos cultos que não tinha ninguém. A nossa aluna também, a Amanda, também foi a mesma coisa. Na igreja dela já tinha músicos que tocavam, só que eles só iam de domingo. E de semana não tinha ninguém. Então ela começou a tocar exatamente nos cultos que não tinha ninguém. Até começar a tocar junto com a banda principal. Mas não quer dizer que pelo fato da sua igreja já ter uma banda formada, isso vai ser um empecilho para você começar. Até porque você não tem que começar obrigatoriamente junto com a banda principal. Você pode tocar sozinho no culto que não tem ninguém. Assim você vai conseguir, inclusive, estar ajudando muito mais na sua congregação. Tá bom? E antes da gente falar aqui, o nosso último não, deixa eu só lembrar que a gente vai ter um super evento incrível que vai começar segunda-feira que vem, dia 21, 22 e 23 desse mês, na próxima segunda-feira, que vai ser a jornada para tocar teclado na igreja. E esse último não tem a ver com isso. Esse último não posso tocar na igreja porque não sei o que estudar. E eu sei que muitos de vocês têm também essa dúvida de não saber o que estudar, e pelo fato de você não saber o que estudar, acaba impossibilitando de você conseguir evoluir, ter resultado e realmente começar a tocar na igreja. E isso é bem comum de acontecer e é bem complexo mesmo, porque quando você não sabe o que estudar, você fica perdido. Até tem um ditado que diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, inclusive o caminho errado. E muita gente às vezes acaba não tendo evolução por não saber o que estudar. Aí fala, professor, eu não sei nada. Como que eu começo a tocar na igreja? Como que eu vou começar a tocar na igreja se eu não sei nada de nada? Então, vai aqui o jeito mais curto, mais rápido e mais fácil de você realmente conseguir desbloquear isso e conseguir realmente ter resultado. Primeira coisa, por que a gente vai fazer esse nosso evento, que é a jornada para tocar teclado na igreja, e por que a gente está fazendo todas essas aulas? Justamente para ajudar vocês a saber exatamente qual caminho trilhar para conseguir ter resultados. Então, primeira dica importantíssima aqui para todos vocês. Primeira coisa, professor, por onde eu começo? Se você é uma pessoa iniciante do extremo zero, a semana passada eu fiz uma aula, onde essa aula eu falo sobre a aula de número 1,
que é o mapa do teclado, o mapa do seu instrumento. Tem que começar por lá. Se você não começou por essa aula, tem que seguir essa aula, porque ela vai ser muito importante para vocês conseguir estar se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais. É a aula de número 0. Deixa eu ver, inclusive, se eu acho essa aula para me mostrar para vocês aqui, ó. A gente fez uma aula que é uma aula ao vivo. Eu vou mostrar aqui para vocês todas as nossas lives, ó. Aqui tá, vocês podem estar vendo aqui, ó. Aqui tá o nosso canal do YouTube. Se vocês clicarem aqui, ó, em ao vivo, vocês vão vir para essa página. E a gente tem uma aula que é uma aula muito importante para vocês conseguir já estar se destravando, principalmente quem não sabe nada. Tá vendo que está escrito como tocar teclado? Essa é a aula 0 para iniciantes com uma base sólida no teclado, para você não travar. Essa aula aqui, ó, é imprescindível e todos vocês precisam estar estudando ela. Tá vendo aqui o nome dela? Só vocês virem aqui no nosso canal do YouTube que vocês vão encontrar essa aula. Essa é a aula de número 0. Tem outras aulas aqui, mas se vocês subirem, a segunda aula importante é essa aula aqui, ó, que eu fiz hoje, inclusive. É uma aula muito nova, que é acordes maiores, acordes menores e leitura de cifra, o início no teclado. Essas são as duas principais aulas que vocês têm que começar por elas. Isso é para quem nunca relou a mão no teclado. Inclusive, essa dica já vai até para vocês que querem compartilhar essa live, quer convidar outras pessoas que nunca relou a mão no teclado. Tem que começar por essas aulas. E durante essa semana, a gente vai ter aula todos os dias, vão ser 2 aulas. É essa aula que a gente está fazendo aqui sempre à noite, nas 9h30 da noite. E a gente vai ter aulas práticas todos os dias às 11 horas da manhã. É importante que vocês acompanhem todas essas aulas. Por quê? Essas aulas vão dar a base necessária para quando chegar a nossa jornada para tocar teclado na igreja, vocês estarem todos alinhados e entender exatamente qual é o processo que vocês têm que seguir para conseguir estar se desenvolvendo. Então, para quem nunca relou a mão no teclado, essa vai ser a base. Essas são as aulas que vocês têm que estar seguindo. Para quem já toca, siga também essas aulas e aproveita para você fazer uma pequena revisão. Porque o que você precisa saber para começar a tocar na igreja são os 3 pilares, que já vai ser tema para a nossa jornada para tocar teclado na igreja. Então, se você não sabe o que estudar para começar a tocar na igreja e esse é o empecilho de você começar, não vai ser mais. Por quê? Se você participando semana que vem da nossa semana incrível da nossa jornada para tocar teclado na igreja, você vai ter a possibilidade de entender e aprender realmente o que você precisa para se tornar um tecladista preparado para tocar no reino de Deus. E diferente de tudo que você já viu, aí já tentou estudar com professor particular, escolas de música convencionais, conservatórios de música, qual que é o nosso grande diferencial? Diferente de tudo que o pessoal ensina, o nosso objetivo e todo o nosso método é focado e direcionado para você tocar na igreja. Esse é o grande diferencial. Algumas pessoas acreditam que estudar música é tudo igual. Música, alguns assuntos, todos são iguais, óbvio, para todos os gêneros musicais. Se você vai tocar samba, se você vai tocar pop rock, se você vai tocar música gospel, mas o caminho que você vai seguir, os assuntos que você deve estudar, para quem toca na igreja é muito mais específico. E por isso que poucas pessoas conseguem realmente aprender para estar tocando na igreja. Às vezes você estudando com método convencional, você acaba estudando com um professor que ele vai te ensinar a aprender como um hobby. Você vai aprender simplesmente fragmentos de musiquinhas, vai pegar fragmentos de informação, mas ele não vai te passar o conteúdo cheio do que você realmente precisa saber. Para nós que somos cristãos, a gente tem que entender os conceitos. Por exemplo, se você faz uma aula particular, você vai aprender várias músicas e o seu professor vai te passar simplesmente aquele repertório e o ritmo pronto, mas você não vai entender o porquê que você está usando aquele ritmo. Como que você faz para pegar aquele ritmo e aplicar em outros hinos? Porque vai ser limitada essa informação. Encadeamentos de acordes, que é um tema importantíssimo. Às vezes você até vai tocar dentro de um hino, mas não vai ser explicado para você o porquê que você estuda o encadeamento daquele jeito e como que você usa o mesmo encadeamento, a mesma técnica para tocar outros hinos, para você ter liberdade musical. Outro tema que você não vai estudar em lugar nenhum, como tocar de ouvido, porque não é objetivo para quem estuda numa escola de ensino tradicional de música. Mas para nós que somos cristãos, é essencial saber tocar de ouvido.
Esse é o grande diferencial, porque o nosso objetivo é formar vocês músicos preparados para tocar no reino de Deus e não passar simplesmente fragmentos de informação, é mostrar conceitos para você entender como que funciona toda essa base. Essa é a diferença. Por isso que poucas pessoas conseguem tocar na igreja bem. Inclusive, já não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tocando na igreja por quase 20 anos e sendo líder dos músicos, eu já dei oportunidade para muita gente irem ali para tocar junto com a gente na banda. E às vezes vinham algumas pessoas novas convertidas que se converteram, começaram a ir para a igreja, e às vezes eram pessoas que tocavam já fora da igreja. E aí elas falam: professor, na época, ô irmão, eu queria começar a tocar aí na igreja, eu queria ajudar vocês, mas como que eu faço para mim começar a tocar? Aí eu via se ele estava certinho, direitinho, estava em comunhão com a igreja, e aí a gente colocava essas pessoas para tocar. Mas pelo fato delas serem estudado fora da igreja com ensino convencional, tradicional, muitas delas não davam conta de acompanhar a gente na igreja. Por quê? Com o estudo convencional, tradicional, as pessoas estudam repertórios específicos. Às vezes a pessoa até tocava muito bem sertanejo, mas só tocava aquele repertório. Ou às vezes tocava muito bem só pop rock ou só samba, mas só daquele jeito quadradinho que eles tinham estudado. Aí quando chegava na igreja, que a gente precisava realmente tirar um hino muito rápido, às vezes tirar um hino na hora de ouvido, às vezes tinha que tocar vários estilos, tocava um hino, por exemplo, pentecostal para o círculo de oração, um hino da Cassiane. Depois do círculo de oração, cantava já um sertanejo, por exemplo, cantava um outro hino, ou um corinho de fogo, cantava no meio, que já era um outro estilo. Às vezes adolescentes cantavam um hino que era mais pop e rock. Ia variando esse monte de gênero, de estilos de hinos diferentes. Às vezes precisava tocar um hino de ouvido, eles não davam conta de acompanhar, mesmo sendo músicos antigos que estudavam música há muito tempo. Mas pelo fato de não terem aprendido exatamente o que precisa para tocar na igreja, essas pessoas não conseguiam aprender. Eu sempre falo que os melhores músicos estão dentro da igreja, porque dentro da igreja a gente tem que se virar muito bem em todas as situações. A gente tem que saber ler cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido, tem que saber tocar vários gêneros diferentes, tem que saber fazer um fundo de pregação, improvisar, saber fazer introdução na hora. Olha quanta coisa. Fora da igreja ninguém precisa saber de tudo isso, mas dentro da igreja, pelo fato de ter todas essas coisas que acontecem, é muito mais dinâmico, é muito mais diferente, inclusive, de você tocar numa banda específica, de um gênero específico, a gente acaba tendo que ter uma cobrança maior e ser músicos muito mais capacitados. Por isso que quase ninguém consegue tocar tão bem e aprender para tocar na igreja, porque com o ensino convencional e tradicional, você não consegue aprender tudo isso. Então, nosso objetivo é trazer todo esse conhecimento para vocês estarem tocando com perfeição e excelência do reino de Deus. Óbvio que a gente vai ter apenas 3 aulas, uma semana apenas, na semana que vem, 3 aulas, para poder estar estudando. Não dá para a gente ver todas essas coisas que eu estou falando para vocês. Então, por conta disso, a gente vai estar trazendo os 3 pilares que todo tecladista cristão precisa saber para se tornar um músico preparado para tocar no reino de Deus. Professor, mas não dá para me estudar outra coisa? Não tem outras coisas para a gente poder estudar? Sim, tem muito mais temas, mas é impossível da gente conseguir aprender em apenas 3 aulas. Então, eu vou trazer o essencial e o principal assunto para vocês conseguirem estar se desenvolvendo. Quais são os temas essenciais e principais que a gente precisa estar estudando? E olha só, galera, recado muito importante rapidinho aqui para vocês. Lembrando que agora, no próximo dia 8, 9 e 10 de dezembro, sempre às 21 horas, vai começar o nosso super evento, que é a Jornada Tecladista Chamado para Servir, onde você vai conhecer os 3 pilares para tocar teclado na igreja em até 3 meses, mesmo sendo iniciante do absoluto zero. Então, fique de olho no grupo do WhatsApp, que é onde eu estou enviando todas as informações, e também mais um lembrete que todos os dias, ao meio-dia e também às 21 horas, temos aulas de aquecimento para o nosso evento, para que você chegue mais bem preparado, conheça e entenda mais sobre o nosso método e consiga ter melhores resultados. Então fique de olho no grupo do WhatsApp, que todas as notificações, todos os links também de materiais de apoio e de todas as aulas serão enviados também no grupo. Lembrando, dia 8, 9 e 10 de dezembro, sempre às 9 horas da noite, às 21 horas,
a gente terá um encontro marcado para as 3 aulas da jornada Tecladista Chamado para Servir, e você vai ter a oportunidade de conhecer o caminho mais fácil e rápido para tocar teclado na igreja em até 3 meses. Então, esses são os 6 nãos que estão impedindo de vocês começar a tocar na igreja. E vocês precisam seguir esse passo a passo que eu trouxe para vocês e descobrir que sim, é possível qualquer pessoa aprender a tocar teclado para estar adorando a Deus com excelência. E o último recado antes da gente ir para as perguntas que eu quero deixar aqui para vocês. Muita gente falou comigo, professor, eu quero começar a aprender a tocar na igreja, quero estar evoluindo, mas eu não toco porque eu não tenho oportunidade. Eu falei para vocês que a oportunidade quem faz somos a gente. E essa oportunidade você pode estar ainda aumentando as possibilidades de você estar se desenvolvendo, criando a sua possibilidade. E qual que é a sua oportunidade? Muita gente pergunta, professor, como que eu faço para mim poder fazer parte do curso de teclado gospel do Melodias e Riffs? Eu quero dar um passo a mais, eu quero estar se desenvolvendo. Eu sempre falo para vocês, as inscrições não ficam abertas dos nossos cursos o tempo todo. A gente abre as inscrições bem de vez em quando, porque o nosso objetivo não é ficar vendendo curso, e sim acompanhar os nossos alunos. Por quê? Além do nosso curso, a gente tem um acompanhamento com os nossos alunos, que é uma mentoria que acontece a cada 2 semanas, a cada 15 dias. E vocês vão ter uma oportunidade que talvez nunca mais volte. Qual vai ser a sua oportunidade, professor? A gente vai abrir a última turma para o nosso curso de teclado gospel em apenas 2 dias. Vai ser na próxima, deixa eu ver, quinta-feira, eu acho que é, na quinta e na sexta-feira da semana que vem. E vocês vão ter uma oportunidade única e exclusiva. Por que uma oportunidade única e exclusiva? Pelo fato da gente estar fazendo a nossa Black Friday do Melodias e Riffs. E como muita gente estava pedindo, querendo entrar no nosso curso, a gente vai aproveitar para poder ter uma condição, fazer uma condição hiper mega especial para vocês que não são nossos alunos do curso de teclado gospel. Por quê? Dessa forma a gente vai fazer uma Black Friday e vai dar uma oportunidade única e exclusiva, mas vai ser apenas por 2 dias. E como muita gente falou, professor, já avisa com antecedência para mim poder estar se programando, eu quero fazer parte disso, mas pelo fato de às vezes você falar muito em cima da hora eu não consigo me programar. Então já estou avisando agora para vocês já ficarem cientes que no dia 24 e 25, na próxima quinta-feira e sexta-feira, vocês vão ter uma condição hiper mega especial para poder fazer parte da última turma do ano do curso de teclado gospel do Melodias e Riffs. O melhor ambiente, o mais completo, focado e direcionado para você que quer aprender a tocar teclado para adorar a Deus, para tocar na sua congregação. Se o seu objetivo é aprender para tocar na igreja, é o melhor curso e o único focado e direcionado 100% para você estar tocando e adorando a Deus com excelência na sua congregação. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero que vocês apliquem tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês também, para que você consiga estar evoluindo e se desenvolvendo. Como eu sempre falo, assistir a aula é muito bom, mas o que realmente vai te trazer o conhecimento é você aplicar tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. Trouxe muitas dicas valiosas que se você colocar em prática, tenho certeza que em pouquíssimos meses você já vai estar tocando com excelência na sua igreja. Esse é o meu objetivo e esse é o meu propósito, formar novos músicos para estarem tocando e adorando a Deus com excelência na sua igreja. Agora, basta você seguir todos esses passos e aplicar na sua vida, que em breve, se Deus quiser, eu vou estar recebendo testemunho de cada um de vocês, falando, professor, ouvi o que você disse, segui os passos, segui as aulas e hoje eu estou adorando a Deus, estou tocando aqui na minha igreja. Para mim é uma alegria, um prazer imenso. A cada depoimento que eu recebo de novos alunos que estão tocando na igreja, para mim é uma alegria. Por quê? Esse é o objetivo principal de tudo isso que a gente faz. E se você quer ajudar a gente, o nosso canal, se você quer ajudar a aumentar o número de músicos nas igrejas pelo Brasil afora, pega essa live, pega o link dessa live e compartilha com o grupo dos jovens, com o grupo dos adolescentes. Compartilhe com o grupo da sua igreja, o grupo do WhatsApp. Por quê? Dessa forma os irmãos vão ver que é possível aprender a tocar teclado e você vai motivar e incentivar elas a começar. E o melhor momento e o melhor lugar para começar é através dessas aulas que a gente está fazendo. Inclusive vão ser aulas desde o início. A gente já fez 2 aulas que eu mostrei para vocês, para quem não sabe nada.
e a gente vai fazer durante essa semana várias aulas para alinhar todo mundo e nivelar para quando a gente chegar semana que vem na nossa jornada para tocar teclado na igreja, todo mundo conseguir compreender, entender tudo que a gente vai estar estudando. Então compartilhe essa live também, convide mais alguma pessoa para estar participando juntamente com a gente dessa aula, tá bom? E aqui vai ficar mostrando as nossas redes sociais. A gente está presente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, na Twitch, no TikTok. É só escrever Melodias e Riffs Teclado, que vocês encontram a gente em todas essas nossas redes sociais. Então aqui vai ficar mostrando todas elas. Acompanhe a gente em todas as redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Então essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje, e amanhã estaremos ao vivo novamente às 11 horas da manhã para mais uma super aula ao vivo prática com o instrumento. Então vai ser muito incrível, eu espero cada um de vocês, tá bom? Vamos nessa para as perguntas. Parece que tem muita gente mandando aqui, boa noite, a paz do Senhor, mas dúvidas mesmo, parece que não temos, deixa eu ver. Tem bastante gente mandando a paz do Senhor, boa noite, a paz. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e muito legal ter cada um de vocês até esse horário. Véspera de feriado, quase 11 horas da noite, ver tanta gente assim, nesse mesmo propósito, é o que me traz essa alegria e o que me motiva a continuar fazendo esse trabalho, porque isso mostra que temos ainda pessoas com o mesmo propósito, com a vontade de aprender a tocar teclado para estar adorando a Deus. Se você está aqui é porque você tem esse desejo. Se você aplicar tudo isso que eu estou falando, eu tenho certeza que em breve você vai estar adorando a Deus na sua igreja também com excelência. Então, muito obrigado por estarem até agora aqui junto comigo, e amanhã nos vemos novamente às 11 horas da manhã para mais uma super aula ao vivo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite para todos vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau.